Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, nesta ocasião, agora para meditarmos na sua palavra. Meus irmãos, de acordo com o calendário letivo da nossa escola bíblica dominical, hoje nós estamos reunidos em sala única, nós não estaremos nos separando em salas. E neste momento eu gostaria de considerar um assunto pertinente ao momento no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, de uma maneira especial. Nós comemoramos nessa data o aniversário da Reforma Protestante. Exatamente hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos 504 anos desde a Reforma Protestante. Então, pensando neste contexto, pensando na importância dessa data na história da Igreja, nós estaremos aqui tratando sobre um assunto relacionado com ele. E eu peço aos irmãos que abram, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir deste texto, verso 13 ao verso 20, nós vamos discorrer aqui um pouquinho sobre o assunto do sacerdócio universal dos crentes. Diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Senhor, que privilégio poder estar aqui reunido com o teu povo, cantando louvores, entoando, Senhor, a Ti a nossa gratidão, entoando a Ti o nosso reconhecimento de que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Nós nos humilhamos na Tua presença, nós nos curvamos diante de Ti e suplicamos ao Senhor que na Tua misericórdia nos acolhas. Nós dependemos do Senhor e o nosso anseio na vida é de estarmos diante do Senhor, em comunhão com o Senhor todos os dias. Para tanto, nós pedimos que a Tua palavra, pregada, Deus, no poder do Teu Espírito, seja, ó Deus, instrumento para convencer-nos a respeito de coisas que nos cercam e que saibamos por ela responder a cada uma destas experiências da vida com fidelidade, com lealdade, com firmeza, na confiança de que a verdade é apenas uma e nós devemos estar atentos a ela para, observando o que ela nos instrui, andarmos em conformidade com a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, Senhor. Receba, Senhor, dele toda adoração e todo louvor e fale conosco agora. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses últimos tempos, o interesse pela teologia reformada tem crescido de uma forma acentuada. A internet, ela tem popularizado e permitido as pessoas terem mais acesso ainda nos últimos dias do que em relação a épocas anteriores, a pregações expositivas, a explicações detalhadas a respeito da Palavra de Deus e a devida aplicação desses textos da Palavra de Deus às nossas próprias vidas, sobre os mais variados temas, e tudo isso tem denunciado o velho fermento das heresias e das práticas abusivas de autoridade dentro das nossas igrejas. Das revelações extrabíblicas aos que se intitulam apóstolos e não são apóstolos, dos objetos ungidos aos cultos com cachorros, do curandeirismo, charlatanismo, aos assédios sexuais em nome de Deus. Problemas estes que são históricos, mas que estão se intensificando nos nossos dias, conforme profetizado pelos apóstolos, que nesses últimos tempos não suportarão a sã doutrina, como que sentindo coceiras nos ouvidos. No entanto, o interesse pela teologia reformada, pela pregação expositiva, o apelo para que voltemos às Escrituras,
tem concomitantemente crescido, e isso tem despertado as pessoas para discernirem melhor as corrupções doutrinárias e buscar viver uma vida mais piedosa, migrando inclusive para igrejas mais sérias no tocante ao ensino da palavra de Deus. É o que nós temos experimentado como igreja local. Estamos recebendo a cada ano mais e mais pessoas ansiosas para crescerem na instrução da palavra de Deus. Recentemente conversei com um irmão que está vindo de uma igreja neopentecostal depois de muitos anos, e depois do estudo que nós estamos fazendo aqui às quartas-feiras sobre a Epístola aos Colossenses, eu o abordei para conversar. Foi a primeira vez que ele veio aqui, e ele falou: pastor, eu estou vindo para esta igreja para não perder a minha fé. Eu e minha esposa o visitamos, conversamos com ele, com a esposa, e eles foram contar para nós as tristes experiências que eles testemunharam e vivenciaram numa igreja que não tem a palavra de Deus com a seriedade devida. E eles, decepcionados, em muitas crises, tentaram percorrer outras igrejas, mas eles não conseguiram se adaptar. E aí, conhecendo a nossa igreja pela internet, resolveu ouvir, e a palavra, a confissão que ele me fez foi esta: estou vindo para cá, senão eu ia perder minha fé. Porque ele percebeu que aqui a palavra de Deus é pregada com rigor, com seriedade. E é isso que está acontecendo hoje, nos nossos dias, com muitas pessoas, muitas pessoas. Elas estão, pela exposição das Escrituras, discernindo melhor essas corrupções. Hoje você tem pela internet uma variedade enorme de opções de pregações. Tem muita coisa que realmente não presta. Pregações que são nocivas, porque não são pregações fiéis à palavra de Deus. Mas você tem muitos expositores bons hoje para você acessar pela internet. Conteúdo maravilhoso, fiel à palavra. E tudo isso tem contribuído para que as pessoas saiam do estado de ignorância e pelas Escrituras sejam capazes de julgar os desvios doutrinários, as heresias e os abusos de autoridade dentro das igrejas. Nessa passagem que nós lemos, aprendemos a rejeitar toda distorção doutrinária sobre Cristo e afirmar o nosso compromisso de segui-lo com base na verdade sobre quem Ele é. Para entendermos um pouquinho o que está em volta desta passagem, peço que os irmãos observem o que diz aqui no verso 1 ao verso 4 do capítulo 16 de Mateus. Neste momento, Jesus é desafiado a se identificar como divino por parte dos fariseus e os saduceus. Estão desafiando Jesus a provar quem Ele é. Verso 5 ao verso 12, ele adverte contra o fermento dos fariseus. Os fariseus, eles estavam aparentemente interessados em saber quem era Jesus, mas na verdade eles estavam provando Jesus, tentando constranger Jesus, porque eles já tinham um pressuposto de que Jesus não era o Filho de Deus. E por causa disso, nessa parte do texto, verso 5 ao verso 12, Jesus está dizendo para os seus seguidores: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque o herege comprometido, vigoroso, orgulhoso das suas heresias, eles fazem de tudo para provar pela mentira que a verdade não é digna de aceitação. Por isso Jesus está advertindo contra os fariseus, contra os hereges da sua época. E aí nós chegamos à nossa passagem, versos 13 ao verso 20, onde Jesus, ele provoca nos discípulos, pela revelação do Pai, a confissão verdadeira sobre quem Ele é, qual é a sua verdadeira identidade no meio do povo. Aí nos versos 21 ao verso 23, ele declara, com base justamente na identificação de quem Ele é, a necessidade de sua morte. Versos 21 até o verso 23. Ele declara a necessidade de ir para Jerusalém para sofrer, conforme lemos no verso 21, muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, porque isso tem a ver com Cristo, com o ungido, com o Messias. A missão do Cristo era de vir ao mundo em estado de humilhação, culminando na sua morte na cruz, mas segundo a profecia, ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos e ser assunto aos céus. Essa é a missão do Messias. Mas o que acontece é que neste momento, um dos seus discípulos, aí já não movido pelo Espírito de Deus, mas pela doutrina de Satanás. Por isso Jesus diz no verso 23, disse a Pedro: arreda Satanás,
Satanás significa adversário, este é o significado da palavra. E o conselho de Pedro para que Jesus não cumprisse a sua missão é um conselho anticristo. Por isso, Jesus repreendeu aquela doutrina, aquela orientação, aquele conselho, porque não correspondia com a missão daquele que antes tinha sido identificado como Cristo. E no verso 24 ao verso 28, lemos Jesus chamando os discípulos para, se identificando com ele, segui-lo com fidelidade. É isso que nós lemos aqui. Bem, este é um resumo, um panorama geral do capítulo, apenas para entendermos que o capítulo 16 de Mateus tem um foco específico: a identidade de Jesus e como o reconhecimento da verdadeira identidade de Jesus deve impactar a nossa vida, dando-nos discernimento contra o velho fermento dos fariseus e hereges da nossa época também. Jesus estava no norte da Palestina, é o que nós lemos no verso 13, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe. Então Jesus estava no norte da Palestina e sabia que seu tempo se aproximava rapidamente. Então ele iniciou sua jornada em direção a Jerusalém, conforme lemos aqui no verso 21. Estava próxima a data da sua morte, segundo os preceitos de Deus. Antes, Jesus teve a preocupação de revelar aos seus discípulos duas coisas: primeiro, quem ele era; segundo, o que ele faria. Os discípulos tinham que estar firmados, amadurecidos quanto a essas verdades. Para os fariseus, Jesus era um falso profeta. Era assim que os fariseus enxergavam Jesus. Eles tinham no entendimento deles, sem a influência inspiradora do Espírito de Deus, de que os judeus eles tinham apenas um único Deus, e nós confiamos nessa verdade. Esse é o testemunho das Escrituras. Contudo, eles não compreenderam que Deus coexiste em três pessoas e que a segunda pessoa da Trindade, segundo as profecias, haveria de vir ao mundo. Então, quando Jesus se manifestou apresentando-se como profeta, eles identificaram Jesus não como um profeta verdadeiro, mas como um falso profeta. Era assim que eles enxergavam Jesus, conforme lemos no capítulo 12, se você virar um pouquinho a página da sua Bíblia, capítulo 12, verso 24, nós veremos como eles viam Jesus. Diz o texto, capítulo 12, verso 24: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Era assim que eles viam Jesus: um falso profeta, que age não segundo o poder de Deus, que prega não segundo a verdade, mas que está no meio do povo fazendo aquilo que era errado e reprovável. Para Herodes Antipas, governador de quase toda a Palestina, Jesus era João Batista ressuscitado. Agora no capítulo 14 de Mateus, capítulo 14 de Mateus, verso 12. Verso 2, capítulo 14 de Mateus, verso 2, diz assim: e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. João Batista tinha sido assassinado cruelmente e agora Herodes Antipas está dizendo: olha, esse Jesus é João Batista que ressuscitou. No verso 14 do capítulo 16, passagem que nós lemos aqui, lemos que para algumas pessoas do povo Jesus era João Batista também, Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas. Veja o que diz o texto, capítulo 16, verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Muitos não reconheceram Jesus verdadeiramente. Todos eles falharam em identificar quem era Jesus. Porém, os discípulos reconheceram, como lemos aqui no verso 16. Disse Pedro, Pedro ele tinha meio que uma representação dos discípulos. Ele sempre se apresentava primeiro, tinha iniciativa, e ele chega diante de Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O conceito presente na resposta de Pedro era o testemunho mais alto e a confissão mais elevada que poderiam fazer. Então Jesus reagiu a esta confissão, dizendo o seguinte, verso 17:
Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta revelação que você teve a respeito de mim não é resultado da sabedoria dos homens, na literatura dos gregos, nos discursos dos filósofos. Essa revelação, essa confissão que você fez, só foi possível porque Deus que está nos céus deu essa revelação para vocês. Assim como nós lemos em Mateus, aqui Mateus capítulo 11. Se você virar um pouquinho mais a página da sua Bíblia, depois voltamos para o capítulo 16, nós vamos ver exatamente o que Jesus diz aqui no capítulo 11, verso 25. Ele disse: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas, se referindo à identidade de Cristo, à sua missão e o juízo que ele há de trazer contra os ímpios. Ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, no sentido pleno do conhecimento. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho revela o Pai, e o Pai revela o Filho. Então os discípulos só reconheceram a verdadeira identidade de Jesus porque o Pai revelou isso a eles. O Pai revelou isso a eles. Ninguém pode identificar Jesus como Filho de Deus a não ser pelo poder do Espírito Santo, pois é Ele quem nos guia à verdade. No verso 18 aqui do capítulo 16, Jesus completou dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse verso ele é muito usado por alguns grupos cristãos para afirmar que Pedro estava recebendo com essas palavras a autoridade de suceder Jesus no ministério sacerdotal, no ministério terreno. Essa passagem geralmente usada para afirmar a autoridade papal. Contudo, esse verso possui somente um significado. A pedra aqui se refere ao próprio Jesus, sobre a qual a igreja seria edificada. A palavra Pedro significa pedregulho, enquanto pedra, que Jesus declarou como fundamento da igreja, significa rocha. Há uma diferença, embora as palavras sejam parecidas na língua portuguesa, o significado dessas palavras é distinto. Jesus deixou claro que a pedra não era Pedro, mas aquele que era maior que ele. Aquela confissão que Pedro fez, que tu és o Cristo, Jesus está dizendo: sobre esta rocha, sobre essa verdade consistente, sobre este fundamento é que eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja. O próprio Pedro afirma em 1 Pedro capítulo 2, versos 4 ao verso 8, que Jesus é a pedra eleita e preciosa, sobre a qual os crentes como pedras vivas são edificados. Pedro não está vendo a igreja sendo edificada sobre a sua identidade, mas a igreja sendo edificada sobre a identidade de Cristo, sobre a verdade de Cristo, sobre o testemunho de Cristo. E é nesse sentido que, de uma maneira analógica, metafórica, ilustrativa, Pedro está dizendo: vocês são pedras vivas que estão sendo edificadas sobre a pedra preciosa e eleita. Este é o testemunho de Pedro. Em nenhum momento Pedro identificou nas palavras de Jesus a autoridade para a sucessão do ministério de Cristo no sentido episcopal. Em nenhum momento. Paulo também diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi lançado, que é Jesus Cristo, pois ele é a pedra angular. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 a 12, e em Efésios capítulo 2, versos 20 ao verso 22. O apóstolo Paulo também concorda com esta afirmação do apóstolo Pedro. Na sequência, Jesus fez uma outra afirmação para Pedro aqui no verso 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, edificada sobre o fundamento de quem é Jesus Cristo. A palavra inferno é usada aqui como um mundo invisível dos mortos, a sepultura dos mortos.
Aqueles que não creem em Cristo, eles são lançados nesse estado de condenação, nesse lugar chamado inferno. E é muito importante sabermos que as portas da morte não prevalecerão contra o avanço da igreja que proclama o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo. A verdade, ela é absoluta. Se você está num lugar escuro e você acende uma luz, as trevas não prevalecem, mas a luz prevalece sobre as trevas. Esta é a força e o poder da verdade quando anunciada. A verdade, ela é libertadora. Se pela mentira o homem no princípio foi corrompido pelo pecado, pela verdade sobre quem é Jesus, conforme ele mesmo declara, o homem é liberto, verdadeiramente liberto. E essa libertação é uma libertação das cadeias do pecado, da mentira e do engano. Por isso as portas do inferno, que são instrumentos de defesa, não podem resistir o vigor de uma igreja firmada na verdadeira doutrina, sobre quem é Jesus Cristo. Quando você saiu hoje do seu carro, quem tem carro, obviamente, ao vir para cá, fechou a porta do seu carro. Por quê? Porque o carro, ele é protegido com as portas trancadas. Quando saímos de casa, fechamos a porta da nossa casa, para que ninguém não convidado adentre o espaço da nossa casa. Fechamos as portas para proteger aquilo que consideramos de valor dentro da casa. Jesus está dizendo que as portas do inferno, que o próprio inferno não terá armas de defesa, de autoproteção, no vigor dessa igreja que no mundo marcha proclamando a verdade. Tamanha a força, tamanho o poder que o testemunho de Jesus tem quando declarado com fidelidade. Por esse testemunho, aqueles que se encontram mortos são chamados e libertos para viverem com Deus eternamente. Eternamente. O inferno não pode segurar aqueles que Cristo deseja salvar, pelo testemunho da verdade. O verso 19, ele é muito discutido. No verso 19 do capítulo 16, nós lemos o seguinte: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta é uma outra passagem usada no dogma católico para afirmar a autoridade, especialmente do clero, a mater ecclesias, a parte da igreja da qual flui poder para a geração de novos membros, para novos crentes. Eles acreditam que apenas o clero, apenas o sacerdote, o papa, tem o poder para declarar quem é justo, quem não é justo, quem é salvo, quem não é salvo, quem pertence ao reino de Deus, quem não pertence ao reino de Deus. E o texto que se usa para afirmar tal comportamento, tal conduta na igreja, é exatamente este. Eles alegam que neste momento Pedro está recebendo a autoridade para permitir quem entra na igreja, quem não entra na igreja. Por isso, durante séculos, aqueles que eram excomungados da igreja eram tratados como sendo condenados ao inferno. E muitos eram obrigados a atenderem às reivindicações da igreja, sob o risco, sob a ameaça, a chantagem de serem destinados para um estado eterno distante do Senhor. Então, isso permitiu que muitos se submetessem aos abusos de autoridade dentro da igreja. O que significa Jesus ter dado as chaves do reino dos céus aqui a Pedro? A interpretação correta desse verso, nós encontramos não aqui apenas, mas especialmente na história do livro de Atos, nos registros do livro de Atos, porque Pedro, ele foi usado como um instrumento proclamador da verdade para dar entrada aos judeus, conforme lemos em Atos capítulo 2, depois daquele fenômeno na cidade de Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes. Pedro fez um discurso biográfico a respeito de Jesus, mostrando como as profecias se cumpriram nele, e denunciou os judeus que tinham assassinado o verdadeiro profeta, o Filho de Deus. Naquele momento, os judeus, contristados por aquele testemunho declarado por Pedro, perguntaram: e agora? O que nós temos que fazer? Pedro diz: vocês precisam confessar os seus pecados e serem batizados para serem salvos.
E houve naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas que foram batizadas e que, a partir do seu batismo, sua confissão e seu batismo, passaram a integrar a chamada igreja visível. Pedro foi um instrumento usado por Deus para dar acesso, pela proclamação do testemunho de Jesus Cristo, aos judeus no reino dos céus. Mas Pedro também foi este instrumento para dar acesso aos samaritanos ao reino dos céus, quando no capítulo 8 do livro de Atos, ele prega e samaritanos são alcançados pelo poder salvífico da parte do Senhor, e de um modo geral aos gentios, conforme lemos em Atos capítulo 10. Pedro, mais uma vez, foi um instrumento para que os gentios pudessem ser alcançados pela graça da salvação, não por Pedro propriamente dito, mas pela autoridade conferida ao testemunho verdadeiro sobre quem é Jesus Cristo. E ao anunciar essa verdade entre judeus, samaritanos e gentios, as portas dos céus foram abertas e eles tiveram acesso à salvação pela graça do Senhor. Essas chaves se relacionam à autoridade do testemunho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus que atua, tanto para a salvação dos que creem, quanto para a condenação daqueles que rejeitam. É isso que nós lemos no capítulo 11 aqui do Evangelho de Mateus, quando Jesus anuncia sentenças contra as cidades de Corazim e Betsaida, porque, como ele disse, se fizessem os milagres que ele realizou nessas cidades, nas cidades de Tiro e Sidom, há muito essas cidades teriam se arrependido, mas Corazim e Betsaida, que teve o privilégio de ter Jesus, a presença de Jesus, operando estes sinais, os quais tinham um único propósito: apontar para a verdade sobre quem Ele é. Essas cidades não se arrependeram. Também, por causa disso, no verso 22 do capítulo 11, Jesus disse, ele sentencia na sua pregação, que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras, se referindo às cidades de Corazim e Betsaida. E agora ele se volta para a cidade de Cafarnaum, uma cidade onde ele passou bom tempo do seu ministério. Cafarnaum era uma cidade orgulhosa, que se ostentava naquilo que não deveria. E Jesus disse: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O evangelho pregado, ele traz, na graça de Deus, a oportunidade para que, conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, pessoas de todas as partes, convencidas da verdade, sejam salvas. Mas o evangelho de Cristo, pregado com fidelidade, também denuncia o pecado e a sentença prevista para ele. Ele, o evangelho, é a chave, portanto, que confirma aquilo que no céu já foi estabelecido segundo a soberana justiça de Deus. O evangelho é este poder, a autoridade para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam condenadas. E Jesus estava conferindo autoridade não apenas a Pedro, mas aos demais discípulos, para que anunciassem a verdade a respeito dele. Que em todas as partes, conforme lemos apenas no final dos evangelhos, eles saíssem entre todas as nações, anunciando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Meus irmãos, olhando para o contexto histórico da igreja, não apenas desde a Reforma Protestante em 1517, mas para a história da igreja como um todo, os teólogos católicos romanos justificaram o sacerdócio papal, dizendo que Jesus deu as chaves do reino a Pedro, ignorando o fato de que o véu foi rasgado e o caminho à presença de Deus aberto aos que creem em Cristo. No momento da morte de Jesus, o véu que fazia a separação do Santíssimo Lugar, do Santo Lugar, e no Santíssimo Lugar só entrava o sumo sacerdote, o véu foi rasgado, porque agora todos os que creem em Jesus Cristo, o sumo sacerdote, maior do que a ordem de Arão, maior do que a ordem de Melquisedeque,
Jesus, o sumo sacerdote, ele agora é o nosso único mediador, e é pela fé que nós acessamos a presença de Deus. Eles ignoraram essa verdade das Escrituras. Segundo esses teólogos romanos, católicos, Pedro foi o primeiro Papa de Roma, e a salvação, portanto, estaria sob o poder desse vicário. A palavra vicário significa vicarius filii, que é uma expressão em latim que significa na vaga do Filho de Deus. Então Pedro ocupou a vaga de Jesus. E eles ensinam durante séculos que o poder da salvação está conferido a este vicário e aos seus sucessores. Hoje nós não temos o apóstolo Pedro, mas temos outros, entre aspas, vicários na vaga de Pedro, em última instância, na vaga de Jesus. E eles têm um poder semelhante ao poder e autoridade do próprio Senhor Jesus, segundo ensina o dogma católico. Neste contexto, o ofício papal passou a reivindicar a autoridade para perdoar e reter perdão a pecadores. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de visitar uma igreja católica no nosso Nordeste, e eu e a minha família entramos na igreja e lá encontramos um local onde se fazia confissão de pecados, é o confessionário. Então, de um lado ficava o sacerdote, o padre, o oficial da igreja, e do outro lado ficava aqueles que estavam ali para confessar os pecados. E a única possibilidade de receberem o perdão dos pecados é se fossem confessados ao padre, e o padre, na autoridade recebida, declarasse perdão. Então ele assume a condição de uma espécie de um mediador. Então o perdão de Deus, conferido por meio de Jesus, está bloqueado até que o padre ele declare que você está perdoado, porque se ele não declarar que você está perdoado, você ainda está debaixo de condenação do pecado, de culpa do pecado, culpa pelo pecado. Então é neste contexto que aprendemos na nossa formação cultural que a figura do líder eclesiástico, especialmente no contexto católico romano, tem essa autoridade para perdoar ou reter pecados, e eles interpretam muito mal aquilo que Jesus diz aqui no verso 19 do capítulo 16. Diante de tudo isto, de tantas fraudes, corrupções, conspirações, heresias, de tantas coisas que entraram na igreja, não validadas, não sustentadas pelas Escrituras, mas pela tradição dos homens, em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero ousou enfrentar, dentre outras, essa convicção, anexando 95 teses de protesto na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, desencadeando assim uma reação em massa que daria início ao que conhecemos hoje como Reforma Protestante, considerando a Bíblia como a única regra de fé e prática para todo cristão e a expiação de Cristo na cruz. Nessas teses, Lutero enfatizou que os crentes são perdoados somente por Deus. Essas teses elas estão disponíveis na internet, você pode acessar, ler todas elas, você vai descobrir algumas ênfases que ele dá ali naquelas teses. E uma delas é exatamente esta, que os crentes são perdoados somente por Deus, rejeitando qualquer ensino de que necessitava das indulgências concedidas pela igreja. E por isso, Lutero disse na tese 36 o seguinte: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. O cristão não precisa pagar pelas indulgências, elas já foram pagas por Jesus Cristo. E todo cristão arrependido, segundo os méritos daquele que advoga a nosso favor na presença de Deus, são perdoados pelo Senhor.
Lutero, ele protestou contra essas falsas heresias da igreja na sua época, afirmando o pressuposto bíblico, afirmando o ensino bíblico. Na tese 37, Lutero insistiu dizendo: qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, pela graça de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Você não paga para obter dádiva da parte do Senhor. É triste ver quantos, guiados pelo engano, pela mentira, se arrastam pelas ruas de joelhos, assumem para si flagelos, porque foram ensinados que somente pelo esforço e pelo mérito do seu próprio sacrifício e do seu sofrimento podem obter as dádivas do Senhor. Lutero, desde aquela época, já estava protestando contra essas campanhas de indulgências que nós temos hoje veladas, que você tem que cumprir isso ou aquilo, sob pena de ser mantido sob culpa e privado das bênçãos de Deus, que são resultado única e exclusivamente pela graça de Deus revelada através do seu Filho Jesus Cristo. Lutero insistiu que todos os crentes verdadeiros, eles têm acesso à presença de Deus pela fé em Jesus Cristo e assim são abençoados com a dádiva do perdão. O véu para crentes verdadeiros, instruídos na palavra de Deus, o véu já foi rasgado. Nós não temos mais a necessidade de sermos mediados por qualquer ser humano, porque somente Jesus é quem faz mediação entre nós e o Deus vivo e verdadeiro. Em uma das suas obras, Lutero tem algumas obras escritas, eu estive pesquisando, as obras primárias de Lutero, é uma obra dele, ele diz, na página 401, entre aspas: quando recuperarmos nossa liberdade de alegria, entendendo que somos todos iguais em todos os direitos, quebraremos o jugo da tirania e saberemos que aquele que é cristão tem Cristo, e aquele que tem Cristo tem todas as coisas que são de Cristo. Onde Lutero está baseando essa afirmação? Efésios capítulo 1. Em Cristo estão presentes todos os tesouros reservados por Deus àqueles que nele creem. E nós temos livre acesso a toda sorte de bênçãos espirituais reservadas nos céus. Todos nós somos alvos da graça de Deus somente. Alvos da graça de Deus somente. Ao estudar a Bíblia, especialmente o livro de Romanos, Lutero descobriu que em Jesus o crente é justificado pelos seus pecados por Deus e, portanto, tem acesso imediato a Ele, sem a mediação de um sacerdote. Sem a mediação de um sacerdote. Assim, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes resultou da doutrina da justificação. Todos nós fomos justificados por Deus e agora temos livre acesso à presença do Senhor. E essa bandeira que foi erguida, que foi alçada desde a Reforma Protestante a respeito do sacerdócio universal dos crentes, é uma doutrina resultada da justificação dos nossos pecados pela pessoa de Jesus. No quarto livro das Institutas, no capítulo 19, Lutero diz, no quarto livro, na página 443, João Calvino disse o seguinte, entre aspas: ao tratar da missa papista, ele está falando da missa, Calvino disse que são contraventores para com Cristo todos os que se chamam sacerdotes para oferecerem sacrifício de apaziguação. Ele foi constituído e consagrado sacerdote pelo Pai, com juramento, segundo a ordem de Melquisedeque, sem fim, sem sucessor. Ofereceu sacrifício de eterna expiação e reconciliação de uma vez por todas. Agora, havendo entrado no santuário do céu, também intercede por nós. Nele somos todos sacerdotes. Todos sacerdotes. Em síntese, os reformadores ensinaram que o relacionamento da igreja com Deus foi e está fundamentado na suprema obra de Jesus Cristo, não estando sujeita aos caprichos de qualquer ordenação humana.
Nosso único mediador, o nosso único sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. De maneira que eu, como pastor, não tenho qualquer condição distinta em relação aos meus irmãos. Nós estamos, conforme lemos aqui nas palavras de Calvino, nas mesmas condições em matéria de fé, pois todos nós somos mediados por um só, a saber, Jesus Cristo. E não precisamos nos colocar debaixo do jugo da escravidão pela tradição dos homens, que têm suas mentes inflamadas por heresias perniciosas, causando confusão, causando insegurança em relação à salvação e impedindo as pessoas de desfrutarem da sua liberdade conquistada por Jesus Cristo na cruz. O Novo Testamento claramente ensina que a igreja não está edificada sobre Pedro, a igreja está edificada sobre Jesus Cristo e ponto final. Pedro certamente não interpretou as palavras de Jesus em Mateus 16, no sentido de que a igreja seria edificada sobre si, pois ele mesmo disse em Atos capítulo 4, verso 11, ele disse: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ora, como podemos interpretar as palavras de Jesus a Pedro em Mateus capítulo 16 com este testemunho que Pedro dá em Atos capítulo 4, verso 11? No mesmo sentido, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, outra pedra, outra rocha, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não Simão Barjonas, mas Jesus Cristo. No capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 4, o apóstolo Paulo continuou dizendo: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Se referindo à peregrinação dos israelitas pelo deserto. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, está refletindo a história do passado, para advertir a igreja para não cometer os mesmos erros que eles cometeram no passado. E ele começa falando sobre como esse povo foi sustentado. Eles bebiam de uma pedra, eles beberam água de uma pedra, e nós conhecemos muito bem a história do passado, e Paulo está dizendo: aquela pedra era Cristo, não é Simão Barjonas, não era Pedro, é Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versos 19 ao verso 20, o apóstolo Paulo continua dizendo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. É sobre essa pedra que a igreja foi edificada, e essa pedra é Jesus Cristo, e isto desarticula, desautoriza a autoridade papal, porque essa autoridade ela é exclusiva de Jesus Cristo. Nós não temos nenhum outro sacerdote a não ser Ele. E contra qualquer noção de superioridade espiritual na igreja, Pedro se referiu a si mesmo como um ancião, juntamente com outros presbíteros da igreja. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 3, Pedro diz: eu, presbítero, juntamente com eles. Ele se coloca na mesma condição, mesmo possuindo distinta autoridade como verdadeiro apóstolo designado por Cristo. As funções são distintas na igreja, mas ao mesmo tempo em que Pedro, constituído, designado apóstolo de Jesus Cristo, ele se via como um presbítero juntamente com os outros. Tenho certeza de que também percebeu quando Jesus falou sobre as chaves, que as entregava a todos os apóstolos, não apenas a ele mesmo, porque olha o que nós lemos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, verso 18: eu solenamente vos declaro, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus está falando para
os discípulos. No capítulo 16, ele fala diretamente para Pedro. No capítulo 18, usando as mesmas palavras, ele está falando para o colegiado. Então, por que Pedro foi destacado da história como sendo alguém em condição superior aos demais, quando Jesus falou para todos? Não faz o menor sentido. O cristão orientado pela palavra identifica Jesus como o único sacerdote, o único mediador, jamais para homens como sacerdotes ou mediadores diante de Deus. Jamais. A reforma protestante rejeitou as pretensões do sacerdócio e libertou os crentes de abusos de autoridade na igreja, bem como da insegurança quanto à sua salvação, provocada pela venda de indulgências, pelas ameaças e chantagens de homens perversos ocupando cargos eclesiásticos, que sempre houve na história da igreja. Homens perversos, com a roupagem de religiosidade, ocupando cargos e posições de autoridade na igreja e levando a igreja a muitas corrupções doutrinárias. Vale destacar ainda que o Novo Testamento não descreve, nenhum líder pode investigar o Novo Testamento. Até um estímulo para ler o Novo Testamento todo, né? Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum líder eclesiástico, ninguém sendo chamado de sacerdote, porque em Cristo, todo cristão tem livre acesso à presença de Deus. O sacerdócio, ele foi plenamente suprido pela manifestação do Filho de Deus entre os homens. Ele intercedeu homens pecadores como eu e você diante do Senhor, suprindo eternamente essa necessidade de mediação, conforme lemos um testemunho do autor do livro dos Hebreus. Eu quero terminar, meus irmãos, trazendo 3 reflexões aqui, ou 3 aplicações para todos nós. Em primeiro lugar, tendo dito tudo o que nós dissemos aqui, e tudo que nós examinamos na palavra de Deus, um pouco da história da igreja, é preciso dizer, trazendo como aplicação, orientação e conselho para todos nós, em primeiro lugar, reconheça a autoridade dos ofícios biblicamente ordenados na igreja. Você não vai encontrar nas Escrituras a função de um sacerdote, mas você vai encontrar nas Escrituras, segundo o preceito divino, assim como revelado pelos apóstolos, a necessidade de ordenação de homens com virtudes, com lealdade, como por exemplo, lealdade à palavra de Deus, para que exerçam autoridade de governo na igreja. Pastores e presbíteros, bem como diáconos, todos aprovados e eleitos pela igreja, devem ser respeitados, considerados nas suas orações e apoiados por todos os crentes, para que desempenhem bem as suas funções. É assim que diz a nossa confissão doutrinária, devidamente registrada na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30º, parágrafo 1º, onde nós lemos o seguinte: que Cristo instituiu na igreja governo através dos seus oficiais. Então, nós precisamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso não significa que nós devemos nos opor aos líderes eclesiásticos biblicamente e devidamente eleitos e instalados na igreja para nos dirigirem. Em segundo lugar, por outro lado, reconheçamos também que todos esses líderes, todos eles, indistintamente, como os demais membros da igreja, carecem de perdão dos seus pecados. Carecem de perdão dos seus pecados. Carecem de forças diante das tentações. Carecem de discernimento para evitarem os enganos. Nós que somos mestres da palavra, que fomos ordenados, instalados para conduzir o povo de Deus no caminho da verdade, carecemos estudar profundamente as Escrituras. Carecemos examinar as Escrituras, porque não está em nós nenhum poder distinto, do tipo, temos uma revelação imediata de Deus, à parte das Escrituras, para falar ao povo. Nós, como qualquer outro membro da igreja, temos apenas as Escrituras, e elas são a autoridade de Deus absoluta para a matéria de fé e para a orientação quanto à vida cristã. Nós, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, líderes de ministérios, nós carecemos da mesma necessidade de discernimento da verdade pelas Escrituras como qualquer outro membro da igreja.
Por isso, nossos líderes devem estar nas nossas orações, para que Deus desperte neles cada vez mais paixão pela palavra, cada vez mais amor pela palavra, cada vez mais compromisso com a palavra, não apenas para ensinarem, mas também para cumprirem, para servirem de exemplo diante do povo de Deus. Não há nenhuma distinção entre nós e os demais membros da igreja. Nós carecemos de ensino para crescermos também na fé, e misericórdia por causa das nossas fraquezas. Nós carecemos de misericórdia por causa das nossas fraquezas. Há um tempo atrás, um pastor da nossa cidade dirigiu o culto, pregou, esteve com a igreja, abraçou, cumprimentou. Aquele irmão, alegre, fiel à palavra, tendo participado do culto, voltou para sua casa. Em dado momento, a família sentiu a falta dele e o encontrou pendurado no fundo da sua casa, enforcado. Não pense você que os líderes, eles são perfeitos, porque eles não são perfeitos. E ai daquele que pensa que pode ser perfeito, porque ele vai cair num engano terrível, de ser escravizado pela culpa e de servir, de trabalhar muito mais preocupado com a opinião alheia, com o interesse alheio, com o capricho alheio, para não ser censurado, reprovado, descredibilizado, do que servir a Deus. Esse é o caminho do desespero, esse é o caminho da autodestruição. Líderes eclesiásticos carecem também das nossas orações, porque eles são fracos. Todo líder eclesiástico é fraco, não importa o cargo que ele ocupa, a formação acadêmica que ele tem. Eu estudei no seminário tal, eu fiz mestrado não sei aonde, eu fiz doutorado não sei aonde. A condição humana continua sendo a mesma, independente da sua instrução. E pela condição humana, todo líder eclesiástico é fraco, é imperfeito. Desenvolve, obviamente, a habilidade de esconder os seus pecados e as suas falhas, para sustentar a ideia de que ele é melhor, de que ele é mais confiável. Isso é palha, isso é feno. Na realidade, todos nós carecemos da graça de Deus, carecemos das misericórdias do Senhor. Não há distinção. Todos nós estamos sujeitos a muitos pecados, Por isso, meus irmãos, por um lado, além de reconhecer e respeitar aqueles que ocupam cargos de liderança, coloque esses homens nas suas orações e sejam ombros solidários, desinteressados destes que estão à frente, instruindo o povo de Deus, porque todos eles carecem das mesmas misericórdias que os demais. Somente Jesus pode oferecer segurança da salvação. Somente Ele serve de exemplo moral e espiritual do que é perfeito. Somente Jesus pode impedir que sejamos frustrados nas nossas necessidades como igreja. Ele é o único. Pastores, presbíteros, diáconos, todos eles passam. Jesus, conforme João viu em Apocalipse capítulo 1, permanece no meio da igreja. Um dia eu vou passar, seja porque estarei trabalhando em outra igreja, isso pode acontecer, obviamente, e vai acontecer, ou pela minha própria morte. Um dia eu vou passar. Nós temos que aprender a depositar a nossa confiança, a nossa segurança e alimentar a nossa alegria de pertencermos a uma igreja maravilhosa como esta, por causa de Jesus Cristo, segundo a exposição fiel das Escrituras, independente daqueles que estão diante de nós, porque somente Jesus Cristo pode nos garantir experiências legitimamente alegres e satisfatórias. Ele jamais frustra as necessidades que a igreja tem. Somente Ele é capaz de nos sustentar e guiar contra as tentações do pecado. Somente Jesus Cristo. Você fica olhando para o indivíduo e pautando a sua vida no indivíduo, alimentando a sua fé naquilo que o indivíduo representa para você. Aí de repente você descobre que aquele indivíduo é pecador como você, que fracassa como você. Aí você fica sabendo de um escândalo que ele se meteu, de um pecado gravíssimo que ele cometeu. Aí você fica todo abaladinho na sua fé, fica todo abaladinho. Sabe por que isso acontece? Porque você estava sustentando a sua fé com base no homem,
E as Escrituras nos ensinam persistentemente a edificar a nossa fé sobre a pedra preciosa e eleita que é Jesus Cristo. Temos que aprender, meus irmãos, pelo serviço legítimo das nossas lideranças humanas, a olharmos constantemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual é Jesus Cristo. Pois somente Ele nos dá forças diante das tentações quando elas chegam. Portanto, não permita desenvolver dependência emocional para se sentir motivado a crescer na fé por nenhum ministro do Evangelho, famoso ou anônimo, antigo ou recente na sua história, culto ou inculto. Não permita desenvolver dependência emocional de homens. Desenvolva cada vez mais a sua dependência de Jesus Cristo, pois Ele é quem importa para nós. É Ele quem importa para nós. Confie, acima de todos eles, na eficaz operação do Espírito Santo para a sua santificação e mantenha firme seu compromisso e alegria cristã, segundo a verdade de Cristo, fielmente comunicada pela palavra do Evangelho. Em terceiro e em último lugar, invista a sua vida na busca de Deus pela oração e pela leitura da palavra, especialmente quando você estiver enfraquecido na fé, desanimado ou em dúvidas, ou quem sabe até desesperado. Eu sempre digo que pela palavra, e somente pela palavra, de uma forma ordinária e autoritativa, Deus fala conosco. Se você quer ouvir a voz de Deus, abra sua Bíblia e a leia. Não vá atrás de adivinhadores e charlatães no meio da igreja, que usam supostamente de um poder sobrenatural para revelar o futuro, fazendo adivinhações. Recorra à palavra de Deus, pois por ela você há de ouvir com autoridade e segurança a voz do Senhor. E pela oração nós falamos com Deus. Se pela palavra Deus fala conosco, pela oração nós falamos com Deus. Este foi um esforço de Lutero. A palavra era pregada em latim, pois considerava-se a Vulgata como a tradução fiel, fidedigna da palavra de Deus, dos originais. Pregava-se em latim, as pessoas não entendiam e ficavam ainda dependentes da interpretação segundo a corrupção de homens perversos que ocupavam cargos eclesiásticos na igreja. Um dos esforços de Lutero foi de pegar as Escrituras, traduzir para o alemão e colocar na mão do povo, para que o povo lesse as Escrituras, porque a informação liberta os homens da tirania, inclusive dentro da igreja. Quando você começa a estudar a palavra, quando você começa a se instruir na palavra, quando começa a aprender e amadurecer a sua consciência, a sua visão de mundo, seus procedimentos, suas decisões na palavra, isso te dá o poder de discernir o erro e não se sujeitar às pressões e às chantagens de homens que são guiados por heresias. Pela palavra Deus fala conosco e pela oração nós falamos com Deus. Isto é relacionamento. Não espere de nenhuma pessoa a solução quando Deus está nos céus, com seus ouvidos e olhos atentos ao seu clamor. Busque a Deus. O véu já foi rasgado, não há sacerdote entre nós. Você tem livre acesso pela fé à presença de Deus, segundo a única e exclusiva mediação de Jesus Cristo. Temos um advogado junto ao Pai, o qual intercede por nós e por meio de quem obtemos graça em ocasião oportuna. Jesus é o nosso sumo sacerdote e é Ele quem nos reconcilia com Deus. Confie nisto. Momento de desânimo, de dúvida, de fraqueza, de vergonha, coloque os seus joelhos no chão e acesse a presença de Deus, porque certamente você será achado com graça e com misericórdia por aquele que, segundo a mediação de Jesus, tem os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Jesus é o único fundamento da igreja e é sobre este fundamento, sobre quem Ele é, que a igreja é verdadeiramente edificada. Vamos orar?